Olá, alunos! Espero que estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto que vocês estavam tratando com o professor Jairo. Mitose, meiose, a divisão celular. Então, é muito importante que vocês tenham compreendido como funcionam essas divisões para hoje nós trabalharmos a gametogênese, tudo bem? Então, a gametogênese, como o nome já diz, né, o que lembra são gametas. Nada mais é do que a formação de gametas. E ela pode ser a espermatogênese, que é a formação dos gametas masculinos, os espermatozoides, e também a ovogênese ou ovulogênese, que é a formação dos gametas femininos, que são os ovócitos 2. Depois nós vamos ver o porquê ovócitos 2 e não óvulos. É bom saber a diferença. Bom, primeiro vamos começar falando sobre a espermatogênese. Então, é o processo de formação dos espermatozoides. E ele vai se iniciar na puberdade. Então, quando o menino, o rapaz, entrar na puberdade, ao início da formação dos espermatozoides. E esses espermatozoides, eles vão ser produzidos nos testículos. E os testículos, eles ficam dentro do saco escrotal. E eles são produzidos numa temperatura bem restrita, de aproximadamente 34 graus Celsius. E por isso que acontece ou a união, a diminuição deste saco escrotal para aproximar os testículos do corpo na época do frio, para se manter a temperatura, ou então o afastamento na época do calor, para que haja o resfriamento. E não assim só nos testículos, mas especificamente dentro dos túbulos seminíferos, que estão ali dentro dos testículos. E estes túbulos, então, seminíferos, eles são compostos por células germinativas. E vai ser a partir delas, então, que se dará origem aos espermatozoides. Então, mas como ocorre? Vamos pensar, então, aí numa célula germinativa, para a gente ter essa como exemplo. Então, uma célula germinativa ali nos testículos, ela vai ser diploide, 2N, que no caso dos seres humanos, possui 46 cromossomos. Essas células estão lá e elas estão se dividindo, para se multiplicarem. Então, elas estão fazendo a divisão celular chamada de mitose, que é uma divisão equacional, ou seja, as células filhas são idênticas entre elas e também idêntica à célula mãe. E este processo de mitose, ele vai ocorrendo, que é a fase de multiplicação. Está aumentando o número de células germinativas. Porém, essas células germinativas agora, elas vão ser chamadas de espermatogônias, porque elas vão se preparar para a espermatogênese. É a partir daí que as coisas vão começar a mudar. Então, antes elas estavam fazendo mitose para o crescimento, agora então a gente vai ver um outro processo, a outra divisão, que é a meiose. Então, as espermatogônias, elas são todas diploides, 2Ns, então, no caso dos seres humanos, 46 cromossomos. E o que vai acontecer agora? Sempre antes de uma divisão celular, o que acontece com essa célula? Ela está em intérfase, não é mesmo? E ali ela cresce, ela aumenta o seu material genético para poder se dividir. Então, essa fase, a gente fala que essa célula é um espermatócito primário. E essa fase é a fase de crescimento celular. Aqui a gente está dando o exemplo de uma célula dando sequência, mas isso vai acontecer com todas as células ali do testículo, mais especificamente dos túbulos seminíferos. E essa célula, então, que essa espermatogônia, que entrou em intérfase, se tornou um espermatócito primário, ela vai realizar a meiose. Então, o espermatócito primário
realiza a meiose 1, que é uma divisão reducional, ou seja, reduz na metade o número de cromossomos dessa célula. Então, se ela tinha 23, ela tinha 46, agora ela vai ter cada célula 23, reduzir o número dos cromossomos. E essas células, então, se chamam de espermatócitos secundários. E os espermatócitos secundários realizarão a meiose 2, que é uma divisão equacional, pois as células ali eram haploides e agora eu tenho 4 células haploides. Fácil, né? Isso vocês já tinham visto essas divisões aí com o professor Jairo. Agora o que precisa saber é os nomes, né? Espermatogônias, espermatócito primário, o que ele faz, espermatócito secundário. E agora, então, a gente tem, né, no final da meiose 2, o que a gente chama de espermátide. Essas espermátides são células precursoras dos espermatozoides. Então, aqui eu já tenho, né, o material genético, tudo certinho para a formação do espermatozoide. Só que elas ainda são células, né? A gente sabe que o espermatozoide ele precisa se movimentar, ter uma utilidade. Então, ele vai, agora, né? Voltando. Essa fase aí do espermatócito secundário até espermátide chama-se fase de maturação. E agora, então, a gente vai ter os espermatozoides, depois dele passar pelo processo de espermiogênese. O que vai acontecer neste processo? Maturar essa célula, fazer com que ele tenha uma utilidade, então vai crescer o flagelo, para que então ele possa ser um espermatozoide viável. Vamos ver aqui a espermiogênese. Então, aqui a gente tem, né, a espermiogênese. A princípio, eu tenho aquela célula, aquela espermátide, né, mais arredondada ali, com bastante citoplasma ainda. E aí, ela vai passar, né, aqui nessa primeira fase, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Opa! Só um momento. Aqui. Então, aqui nessa fase, o aparelho de Golgi vai formar a vesícula do acrossomo, né? Na próxima aqui, a gente vai ter a cromatina condensando-se no núcleo e a sua inativação. Na próxima fase, temos a perda do citoplasma. Posteriormente, as mitocôndrias vão migrar ali para a base, né? E aí, o centríolo, para finalizar, vai iniciar a formação do flagelo. Então, agora, nós temos um gameta masculino, um espermatozoide, certo? Bom, agora, nós vamos fazer um resumo, né? Então, ó, primeiro a gente tem a espermatogônia, né? Depois, as células germinativas, elas já se multiplicaram, né? Fizeram a mitose. E agora, uma dessas células, então, elas vão começar a crescer para iniciar, então, o processo de meiose. E o primeiro aqui, após a espermatogônia, né, depois das intertas, a gente chama de espermatócito primário. E esse espermatócito primário vai realizar a meiose 1, que é uma divisão reducional. Reduz, olhem aqui, o número do material genético, né, dos cromossomos na metade. Por isso que a gente fala que a meiose 1 é reducional. Ficou horrível esse meu errinho aqui, mas vamos ver se dá para entender. Enfim, essas células que foram formadas após a meiose 1 são chamadas agora de espermatócitos secundários. E eles vão fazer a meiose 2, vão dar sequência aí na meiose, né? E agora, de 2 células N haploides, eu tenho 4 células haploides. Porque a meiose 2 é uma divisão equacional. E então, após isso, nós vamos ter as espermátides, né? Que são os espermatócitos secundários. E vamos ter as espermátides, que são essas células haploides aqui no fim da meiose 2.
espermátides são as precursoras e vão passar pelo processo da espermiogênese, que darão origem, então, aos espermatozoides. Correto? Então, logo a gente vê aqui que uma espermatogônia vai dar origem a 4 espermatozoides. Lembrem dessa informação para a gente ver como é diferente a produção de gameta feminino. Então, aqui, né, agora eu tenho o testículo, dentro do testículo os tubos seminíferos, onde ocorreu todos esses processos de divisão celular e a formação dos espermatozoides. Após a formação dos espermatozoides, eles estão ali prontinhos, o que vai acontecer? Eles vão migrar para o epidídimo, que é essa região que fica na parte superior do testículo, e eles vão ficar ali até que ocorra um evento ejaculatório. Tudo bem? Bom, terminamos e compreendemos, espero que sim, o processo de espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides. Agora nós vamos ver a produção dos gametas femininos, que chama-se ovogênese ou ovulogênese, e é o processo de formação dos ovócitos, que são os gametas femininos. E olha só que aqui a gente já vê uma diferença enorme. A ovogênese ou ovulogênese, ela vai se iniciar na fase fetal, quando a menina ainda está na barriga da mãe, né, sendo um feto, já começa-se a produção dos gametas femininos. Olha só. E ele só vai terminar depois de uma grande pausa, né, lá na puberdade. Tá? Mas a gente vai ver isso aqui certinho. Então, aqui a gente tem um aparelho reprodutor feminino, né? Então, a gente tem a vagina, o colo do útero, o útero, as tubas uterinas, os ovidutos e os ovários. E vai ser no ovário que a ovogênese ou ovulogênese vai acontecer. Será no ovário que acontecerá a produção dos gametas femininos. Tudo bem? Bom, novamente, mas como ocorre? Então, da mesma forma, vamos pegar como exemplo uma célula. Então, lá dentro do ovário feminino, né, ainda no feto, dentro da barriga da mãe, tem células germinativas. E essas células são diploides. Aqui eu vou mudar de cor, porque não vai dar para enxergar. E elas são... Opa, foi pro lado errado. E elas são diploides. E elas vão fazer, como a gente viu lá na produção de gameta masculino, mitose, que é uma divisão celular equacional. Então, eu tinha uma célula diploide, agora eu tenho duas células diploides iguaizinhas à mãe, e assim por diante. E agora eu tenho as ovogônias, que são essas células germinativas que vão iniciar o processo de divisão celular para dar origem aos gametas femininos. Então, a gente vai pegar uma célula só também ali como exemplo. Vejam que por aqui é muito parecido com o masculino, porém, isso aqui está acontecendo lá no feto, na barriga da mãe ainda. Então, essa fase é a fase de multiplicação e ocorre no período embrionário até o nascimento. E uma dessas células, né, todas elas na verdade, né, a gente vai pegar como exemplo uma, vai ter um momento do crescimento, né, ela vai entrar em intérfase para crescer, multiplicar, né, aumentar seu material genético, para então começar a meiose e dar origem aos ovos. Então, essa é a fase, o período de crescimento. Porém, aqui vem uma diferença gritante. O ovócito 1, então, ele vai sofrer uma pausa, que chama-se essa pausa, né? Parou. Vamos de novo. Dictióteno, que é interrompido no parto.
na prófase 1. Logo após o crossover, esse ovócito estaciona. Não vai dar continuidade na meiose 1. Então, essa criança, né, essa menina vai nascer, então, e lá no ovário dela vão ter várias células pausadas nessa etapa aqui de ovócito 1, né? Ela ali cresceu, mas ela começou a mitose 1 e logo após o crossover na prófase 1, ela estacionou. E quando ela vai continuar, né? Quando reinicia essa divisão? Essa divisão, então, ela vai se iniciar na puberdade. Quando a menina tiver sua primeira menstruação, também chamada de menarca, 15 dias antes da menstruação, houve o que nós chamamos de ovulação. E essa ovulação, então, é o que a gente vai ver agora, né? Então, aquele ovócito 1, que estava lá parado logo após a prófase 1, ela vai dar continuidade. Então, vai começar-se a mitose 1. A meiose 1, que é uma divisão reducional. Então, aqui eu tinha uma célula diploide e agora eu tenho duas células haploides. Nossa, olha essa diferença de tamanho. Será que errou ali no tamanho? Não. Olha só que legal, né? Uma célula vai ser o ovócito 2, que é essa célula maior, mais desenvolvida. Já essa célula menor, essa célula atrofiada, o citoplasma bem reduzido, é chamado de glóbulo polar. Essa célula aí, este glóbulo polar, ele não é viável, ele não é um gameta viável. Então, ele passou o seu citoplasma, né? Acredita-se que doou o citoplasma para esse ovócito 2. E aí vai dar continuidade, então, né? O ovócito 2 vai fazer a meiose 2, né? E aqui a gente tem novamente uma célula normal ali e uma célula atrofiada. E aqui, essa célula atrofiada vai dar continuidade também na meiose 2, que é uma meiose, uma divisão equacional. Então, aqui eu tinha uma célula haploide, aqui eu também tenho duas células haploides. Célula haploide, duas células haploide. Então, aqui eu tenho, um ovócito 2, que é o gameta feminino viável, e eu tenho 3 glóbulos polares que não são viáveis. Agora, e o óvulo? Então, já dei um spoiler ali antes, né? Óvulo, nós damos este nome apenas quando há fecundação, quando há união do ovócito 2 com o espermatozoide. E o que ocorre? Então, após a formação deste ovócito 2, né? Aqui nessa etapa, este ovócito, ele vai sair do ovário e percorrer as tubas, né, uterinas, como a gente viu naquela imagem que eu já passei para vocês. Caso encontre um espermatozoide, haverá fecundação, e então ele vai chamar de óvulo e vai terminar essa meiose 2. Caso não haja fecundação, este ovócito 2, ele breca, né? Ele pausa na metáfase 2 e vai degenerar, certo? Então, aqui a gente tem 3 no final da ovogênese, nós temos 3 glóbulos polares e um ovócito 2. Caso haja fecundação, teremos um óvulo. Então, este aqui é o período de maturação. E o que a gente precisa lembrar também, que é muito importante, né? Antes de eu passar para aquela resumida, que uma célula, então, germinativa, né? Uma ovogônia, ela vai dar origem a apenas um ovócito 2, a um gameta viável. Enquanto uma espermatogônia dava origem a 4 espermatozoides, certo? Então, aqui a gente tem, né,
um corte dos ovários. E a gente tem aqui o ovócito 2, então, saindo deste ovário e vai percorrer lá as tubas uterinas. E esse processo a gente chama de ovulação, que é a liberação do ovócito 2. Então, aqui a gente tem uma ovogônia igual a um ovócito secundário, né? Ovócito 2 aqui. Principais diferenças, então, entre a espermatogênese e a ovulogênese ou ovogênese. Então, a espermatogênese é um processo contínuo, enquanto a ovogênese está relacionada ao ciclo reprodutivo da mulher. Então, lá, né, a gente viu a primeira fase da ovogênese e que ela vai ficar pausada. Assim que a menina nascer, ficou pausada lá no ovócito 1. E esse ovócito 1, vão ter vários ovócitos 1 ali dentro do ovário. E esse ovócito 1, ele vai continuar o seu processo de divisão uma vez ao mês, né? Cada uma vez ao mês, de acordo com o ciclo reprodutivo das mulheres, das meninas, né? Que podem durar 28 dias, dependendo do ciclo, ser a cada 28 dias, 30 dias, enfim. Difere de mulher para mulher. Na espermatogênese, cada espermatogônia produz 4 espermatozoides. Na ovogênese, cada ovogônia dá origem a apenas um ovócito secundário e 3 células inviáveis, denominadas corpúsculos polares ou glóbulos polares. A produção de gametas masculinos é um processo que se continua até a velhice, enquanto que a produção de gametas femininos cessa com a menopausa. Então, como, né, a gente sabe, os gametas femininos, eles são limitados, porque teve uma produção X lá durante a fase fetal. Então, acabou aqueles ovócitos que foram produzidos durante a fase fetal, todos eles deram continuidade, se transformaram em ovócitos 2. Quando acabou, acabou. Já a espermatogênese, ela vai continuar até a velhice dos homens, né? Lógico que num ritmo diferente, né? Talvez não com tanta efetividade, mas ela é contínua. O espermatozoide, ele é uma célula pequena e móvel. Já o ovócito é uma célula grande e sem mobilidade. Bom, então aqui a gente tem as diferenças, né, entre a espermatogênese e a ovogênese. A gente pode ver, né, que é muito similar até a parte citos 1 dos espermatócitos 1 ou ovócito 1. Diferença aqui, né, que esse espermatócito 1, ele é menor que o ovócito 1. E aqui nós vamos ter uma pausa, enquanto a espermatogênese segue. Aqui também, essa ovogônia, esse ovócito 1, ele vai dar origem a um ovócito 2, se fecundado um óvulo, né? E 3 glóbulos polares. Enquanto que um espermatócito 1 vai dar origem lá no final a 4 espermatozoides, que são os gametas masculinos. Bom, pessoal, por hoje, né, por essa aula, são essas informações a serem passadas. Espero que tenha ficado claro. Façam os exercícios para fixação deste conteúdo. Em caso de dúvidas, entre lá nos atendimentos que ocorrem às quintas-feiras. Um abraço e até a próxima!